Hoje eu vou responder uma questão dissertativa para o cargo de delegado de Polícia Civil do Distrito Federal do ano de 2007. Então, antes de começarmos a falar sobre essa questão, eu vou fazer uma breve leitura aqui da Constituição Federal, que vai ajudar a contextualizar o tema. Artigo 5º, inciso 49. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Inciso 50. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Inciso 51. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei. Inciso 52. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Inciso 53. Ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Inciso 54. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Já vem o princípio do devido processo legal. Então, ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Inciso 55. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Então, aqui, processo judicial, aqui é assegurado o contraditório e a ampla defesa, e o processo administrativo, normalmente que vai analisar os crimes contra a administração pública, os crimes de improbidade administrativa, são chamados de processo. Por quê? Porque a eles, aquele procedimento é assegurado o contraditório, o que forma, então, o processo. Então, o contraditório mais ampla defesa mais um procedimento forma, então, um processo. Então, sempre que pensarmos em contraditório e ampla defesa, nós temos que focalizar o processo. Já quando a gente pensa em procedimento administrativo, que o inquérito administrativo tem natureza de procedimento administrativo, dá para falar que o inquérito policial é um processo? Não, por que não? Porque é assegurado a ele o contraditório e a ampla defesa? Ali há partes? Não. Então, não há também como assegurar isonomia. Então, o procedimento administrativo, no que se refere ao inquérito policial, ele não é propriamente um processo, mas está ali dentro do âmbito da administração pública, portanto, ele também vai ter para si alguns princípios que serão emanados da administração pública, mas tudo isso eu vou explicar com mais calma nessa aula, por meio desta questão. Inciso 56. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Inciso 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Inciso 58. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Inciso 59. Será admitida a ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal. Mais o inciso 60, a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. Então, há interesse social, então é necessária essa restrição de publicidade. A gente vai ver como isso funciona também no inquérito policial. Então, aqui há o direito de publicidade,
mas esse direito, ele deve ser analisado também pela questão do interesse público, pela questão do princípio do interesse público. Então, vamos lá. Qual seria essa questão? Eu vou responder hoje com vocês. A questão fala o seguinte. Vou anotar. A questão do DF, Polícia Civil do DF, e vai falar o quê? Qual é o conceito e âmbito de incidência do princípio da necessidade. Da necessidade do quê? Da necessidade do processo penal. Então, aqui, o tema central será processo penal. Agora vem outra pergunta. Vai dizer o seguinte. Esse princípio, qual o princípio? O princípio da necessidade da incidência do processo penal. Esse princípio produz algum efeito no campo pré-processual? Produz algum efeito no campo pré-processual. Aqui, campo pré-processual, eu vou focar mais no inquérito policial. Então, vamos circular a expressão pré-processual. Qual é o conceito e âmbito de incidência do princípio da necessidade do processo penal? Esse princípio produz algum efeito no campo pré-processual? Então, aqui, para a gente contextualizar, a gente vai falar sobre princípios do processo penal. Por quê? Porque está falando do quê? Da necessidade do processo penal. Então, para eu entender um pouco mais da necessidade desse processo, eu tenho que entender o que é o processo, eu tenho que entender o que é um procedimento, eu tenho que entender dos princípios que estão em volta desse processo, que estão, na verdade, ali intrínseco ao próprio processo penal. Eu preciso entender, quando eu falo de fase pré-processual, eu preciso entender das características do processo, do inquérito policial. Eu preciso entender da sua natureza jurídica como procedimento administrativo e fazer a diferenciação entre procedimento administrativo e processo administrativo e tentar, assim, adequar o inquérito policial
se ele seria ou não um processo administrativo, ou se ele seria, como a própria questão, né, aborda, se ele estaria nesse âmbito de incidência de quê? Do processo penal. Ou se ele estaria no âmbito de incidência de um procedimento administrativo, ou se ele estaria no âmbito de incidência de um processo administrativo. Tudo isso nós vamos ver nesta aula. Então, como eu falei, o foco é o inquérito policial. E a gente vai fazer a localização do inquérito policial para a gente responder essa segunda questão. E para responder um pouco aqui sobre, já começar a falar sobre o processo penal, eu tenho que entender que aqui o objetivo é saber o quê? Como o juiz deve decidir. Quando eu falo em processo penal, eu sempre ligo a figura do delegado? Não, eu não ligo a figura do delegado quando eu estou falando de processo penal. Eu ligo a figura do delegado quando eu falo em procedimento administrativo. Então, quando eu falar em processo penal, eu vou pensar em juiz, partes, contraditório, ampla defesa e todos os outros princípios que a gente vai estabelecer aqui. Então, antes de começarmos, vamos fazer esse primeiro acordo aqui de qual pessoa está ligada o processo penal. Então, o processo penal ele vai estar ligado à figura do juiz e das partes. E por quais meios, por quais valores constitucionais democráticos? Então, na fase do positivismo, eu ligava o juiz apenas a uma norma, sem tanto o quê? Sem tanta valoração, em um conceito mais restrito e por isso mais fechado. Então, depois eu passo, após com o pós-positivismo, a entender toda essa atuação de juiz e partes no processo penal, no âmbito dos valores constitucionais. Então, assim, o que a gente aprendeu aqui com essa breve introdução, vamos só estabelecer aqui duas coisas diferentes. Ó, a primeira coisa aqui é a ligação do processo penal. Eu ligo ao juiz e também às partes. Ao juiz e às partes. E aqui, quando eu falo em inquérito policial, eu ligo a um processo? Não. Por quê? Porque processo exigiria o contraditório, a ampla defesa e a isonomia. No inquérito policial há partes? Não. No inquérito policial há partes para falar em isonomia de partes? Não. E no inquérito policial há contraditório, ampla defesa? Não da mesma forma que existe no âmbito do processo penal. Não vamos falar nem em contraditório e nem propriamente em ampla defesa, mas há alguns valores de onde? Da administração pública. Então, esses valores vão surgir da administração pública e não de um processo penal. Ele vai surgir, então, já que não é processo, um procedimento
administrativo. E agora nós vamos entender um pouco melhor dos princípios do processo penal. Quer dizer, há uma necessidade de um processo penal. E na fase pré-processual, há essa necessidade de processo penal? Aqui a gente já responde, não há essa necessidade de processo penal. Porque eu estou falando em processo penal? Não, eu estou falando de procedimento administrativo. Mas vamos entender um pouco melhor sobre as diferenças entre processo penal e seus princípios. Vamos colocar isso aqui. Princípios. Alguns que já são intrínsecos ao próprio processo penal. E aqui, procedimento administrativo, que, por ser procedimento, não é intrínseco aqui os princípios, mas esse procedimento vai herdar os princípios por estar dentro de um procedimento que pertence ao Estado. E também a administração pública, que está dentro de quê? Do Estado. Pense no âmbito maior, no Estado brasileiro, e no âmbito um pouco mais restrito, na administração pública, no âmbito um pouco mais restrito, no serviço público, que é exercido por uma autoridade policial chamada delegado de polícia. Então, aqui, a administração pública. A administração pública tem princípios? Sim. E esses princípios que estão aqui, da administração pública, não todos, por exemplo, na administração pública tem o princípio da publicidade. No inquérito, não. Mas alguns deles, o procedimento administrativo do inquérito policial, aqui em específico inquérito policial, alguns deles vão ser herdados pelo inquérito policial. Né? Quem é a administração pública ali que passa esses princípios. A administração pública passa esses princípios e o inquérito policial vai herdar alguns desses princípios que a gente vai discutir. E aqui no processo penal nós vemos princípios já típicos do próprio processo penal. Princípio indúbio pro réu. Aqui nós já entendemos algumas diferenças. Então, quando eu falo em direito objetivo, eu vou lembrar de quê? Eu vou lembrar de ordenamento jurídico. Então, dentro desse ordenamento jurídico, eu vou pegar essas normas que vão servir de base para estabelecer atos sequenciais. Quando eu falo em atos sequenciais, eu estou falando de quê? De um procedimento. Então, aqui, eu peguei essa ideia de um amplo aspecto, direito objetivo, e coloquei essa ideia em um âmbito menor, que é o âmbito do procedimento. Então, vamos fazer assim, para exemplificar. Âmbito maior, aqui está o
direito objetivo. O direito objetivo nada mais é do que o que está prescrito dentro do ordenamento jurídico. Então, assim, quando eu lembro em direito objetivo, eu vou lembrar de ordenamento jurídico. E se eu pego dentro desse ordenamento jurídico determinados atos? Então, aqui, determinados atos. Vamos falar que esses são atos. E formam um conjunto de atos sequenciais, primeiro esse, depois esse, depois esse, depois esse. E assim por diante. Eu estou falando do quê? De um procedimento. Existindo lide ou não, já há aqui um procedimento. Então, dentro do direito objetivo, o que ele prescreve ali, por meio de atos sequenciais, eu acho importante colocar essa palavrinha. Atos, e depois a palavrinha sequenciais. Atos sequenciais. Atos sequenciais. Então, o procedimento, eu posso definir procedimento como estrutura técnica. Vamos definir, porque no inquérito policial eu vou ter que lembrar que ele é um procedimento administrativo. Então, aqui, com essa noção prévia, eu já estou entendendo que o delegado de polícia vai se servir de atos sequenciais. E esses atos sequenciais, por ser uma estrutura e ser uma estrutura técnica de atos sequenciais, ele forma, assim, o que a gente fala dentro da teoria geral do processo de procedimento. Esse procedimento pode estar relacionado a diversos outros campos do direito. Pode ser um procedimento administrativo, um procedimento no âmbito penal. Então, há vários tipos, um procedimento tributário, há vários tipos de procedimento. Então, esse procedimento que eu estou falando é um procedimento gênero, vamos dizer assim. Ele pode servir, essa conceituação, para qualquer tipo de procedimento. Então, é uma estrutura técnica de atos sequenciais. Havendo ou não lide, já há o estabelecimento que proveio do próprio direito objetivo, que é formado no ordenamento jurídico. Eu acho que essa parte já deu para entender. E processo? Para eu falar em processo, entender se o inquérito pode ou não ser um processo, eu tenho que entender o que é um processo. E o que é um processo? É um procedimento em contraditório. Então, se é um procedimento em contraditório, eu só posso falar que é processo alguma coisa dentro do direito que há essa estrutura, procedimento mais contraditório, mais ampla defesa, mais isonomia. Mas, especificamente, eu vou colocar aqui aqui vai ser estabelecido um tipo de processo, vou colocar a definição genérica. Processo é o procedimento
Mas basta ser só um procedimento? Não, porque senão seria só um procedimento. É um procedimento em contraditório. Contraditório. Essa é a definição de Carnelucci. Que o procedimento ele vai trazer uma noção de processo como complementação do comando da lei. Então, o procedimento, o processo, aliás, é uma complementação, aqui fala em processo, não de procedimento, traz uma noção de processo como uma complementação dos comandos da lei. Os comandos da lei não vai falar ali de atos sequenciais, e o processo não é o próprio comando da lei que fala sobre atos sequenciais, ou seja, de um procedimento, mas uma complementação, que seria o quê? O contraditório, a ampla defesa e a isonomia. Então, o comando da lei, ele está o quê? Ele está incompleto, quando eu penso só no âmbito do procedimento. Ele vai ser formado em sua completude quando eu acrescento a noção de processo, porque aí sim eu posso chegar a formar o ciclo definitivo desse processo, que é a sentença, no caso, sentença transitada em julgado. Numa percepção material e não meramente formal da coisa julgada. Então, aqui, a gente já pode voltar e entender um pouco mais sobre a pergunta. Qual é o conceito e âmbito de incidência do princípio da necessidade do processo penal? Então, o processo penal, ele vem para completar algo que está dentro da própria lei, acrescentando alguns valores. E aqui a gente pensa também na sentença. Inquérito policial, a gente pensa em fechamento desse ciclo com sentença? Não. Então, aqui a gente já arruma mais um argumento para falar que, olha, esse princípio da necessidade do processo penal, ele não vai estar diretamente relacionado com a fase pré-processual. E quando eu falo em fase pré-processual, eu lembro de uma dessas fases, que é o inquérito policial. Vamos para frente, então. Temos a atuação da lei. E quando eu falo na atuação da lei, eu lembro meramente do procedimento. Porque ele está ali no direito objetivo. Então, a atuação da lei no inquérito policial, há atuação da lei? Então, se há atuação da lei e há esses atos sequenciais formando uma estrutura, podemos falar assim que o inquérito policial, no primeiro momento, é um procedimento. Aqui está escrito procedimento. Mas esse pensamento, eu posso pensar só em procedimento, atuação da lei, ou preciso pensar também em atuação da lei de forma a manifestar algo maior, que é o Estado democrático de direito. Ele tem que manifestar essa atuação da lei, não pode ser de qualquer forma. Essa atuação da lei, ela tem que manifestar um valor. E qual que é esse valor? Justiça. Tanto falando em termos de
processo, quanto falando em termos de procedimento. Então, por quê? Porque o que eu devo satisfazer é esse aspecto de Estado democrático de direito. Então, mesmo no inquérito policial, ele está a serviço de um Estado chamado Estado democrático de direito. Então, vamos colocar aqui processo e valores. Qual que é o valor? Estado democrático de direito. Vou colocar aqui um valor mais amplo. Justiça. A justiça para a nossa Constituição, coloquei em cima, mas deu para entender. É satisfazer um Estado democrático de direito. Então, quando eu falo processo penal, aqui eu estou colocando o quê? Contraditório. Então, eu formo o processo que pode estar no âmbito penal, mais justiça para satisfazer o Estado democrático de direito. Mas quando eu quero entender o inquérito policial, eu posso falar em contraditório e ampla defesa e também isonomia? Não, porque eu não trato de partes. Então, eu tenho que retirar o quê? Para formar a estrutura certa do inquérito policial. Eu tenho que retirar a estrutura processo, só a estrutura processo. E aqui, assim, eu tenho... Isso aqui a gente forma conceitos com isso aqui, ó. Quando a gente pode dissertar, a gente vai falar de procedimento, então eu posso incluir aqui Estado democrático de direito, justiça, procedimento, mais administrativo, e falar sobre inquérito policial, falar com essas palavras aqui sobre a função de um delegado de polícia. Aqui já dá para manifestar muita coisa a respeito desses temas. Mas voltando ao processo penal. Quais são os valores do processo penal? São os mesmos valores que incidem sobre o inquérito policial? Vou colocar aqui, inquérito policial. Não são. Não são os mesmos valores que incidem. Então, eu preciso primeiro conhecer o âmbito do processo penal e depois, sim, eu entender o porquê que essa necessidade do processo penal não vai estar no âmbito do pré-processual, no âmbito que aqui eu vou focar do inquérito policial. Então, aqui, vamos começar, então, por questões que a gente vai analisar, e eu posso falar de ambos assuntos, tanto no procedimento administrativo, no âmbito do inquérito policial, que tem natureza jurídica de procedimento administrativo, quanto no âmbito do processo penal. Ou seja, há necessidade de um processo
porque há necessidade de incluir dentro de um procedimento o valor contraditório, ampla defesa e princípio da isonomia por haver ali dentro partes. Mas, assim, o que eu posso falar num primeiro momento de igualdade, eu penso em quê? Eu penso para fundamentar algo que tem em comum, tanto no procedimento administrativo quanto no processo penal, eu penso ali na introdução do direito, que é através da teoria tridimensional do direito, que ele vai colocar para a gente 3 dimensões. A dimensão normativa, o processo penal tem uma dimensão normativa, o procedimento também tem uma dimensão normativa, e também essa dimensão normativa tem uma utilidade, ou seja, tem uma utilidade fática. No processo penal, a utilidade fática cabe às questões que versam o próprio direito penal, e no procedimento administrativo, que está ali dentro, o inquérito policial, nós temos questões de uma dimensão fática que vai fazer com que essa norma se efetive não mais no âmbito do direito penal objetivo, mas estabelecendo, assim, uma situação fática, uma situação subjetiva, seja por um litígio efetivamente, ou seja, por um procedimento investigatório. E no procedimento investigatório, a gente não vai falar em litígio. A palavra litígio não vai ser uma palavra central, mas ambos vão ter o quê? Uma dimensão fática. Ou seja, vamos olhar tanto o procedimento administrativo do inquérito policial sob a dimensão normativa, quanto o processo penal sob a dimensão normativa. Podemos olhar também os dois sob a dimensão fática e os dois também sob a dimensão axiológica. Mas essa dimensão axiológica no processo penal, ela é a mesma para o procedimento administrativo? Não, porque, como eu falei, já há um valor que não tem no procedimento administrativo, que é exercido por meio do princípio do contraditório no processo penal, e que não é exercido no inquérito policial, que está dentro de um procedimento administrativo. Então, vamos colocar isso no papel? As dimensões em comum? O que é comum? Para o processo penal. E aqui tem tudo a ver com a pergunta. Ele está perguntando, olha, esse âmbito do processo penal, ele incide, essa necessidade de processo penal incide no âmbito pré-processual, ou seja, no âmbito ali, por exemplo, de uma espécie pré-processual, que é o inquérito policial, isso vai incidir? Não. Então, fase. Vamos colocar fase, que eu acho que fica melhor, que é o que a pergunta da questão. Fase processual e fase pré-processual. Só para localizar, eu vou associar a palavra inquérito judicial. Inquérito policial, onde que eu estou? Inquérito policial. O que tem em comum? Uma dimensão normativa. E que eu lembro do princípio da legalidade. Ou seja, o direito está presente no próprio ordenamento jurídico.
um direito objetivo. Eu acho que não precisa escrever isso. Agora já vem agora. É teoria tridimensional porque são três dimensões. A dimensão fática, que vai se servir de quê? Ela vai se servir da hora em que há necessidade de uma efetividade da norma. Então, quando eu leio ali no artigo 121, matar alguém, ninguém matou ninguém, há necessidade de efetivar essa norma? Não, não há necessidade de efetivar essa norma. Quando surge o conflito, nesse caso, quando surge o conflito, é que surge, porque no âmbito fático, a necessidade de efetivar o que? Uma norma. Ou seja, uma pessoa realmente matou alguém e, por isso, vai surgir a necessidade de efetivar a norma. Então, aqui, no âmbito do processo penal, alguém matou. Então, aconteceu algo no mundo fático que exigiu a aplicação de uma fase processual. Está lá no artigo, matar alguém, mas até o momento ninguém matou. Então, eu não preciso de me utilizar de um procedimento que está dentro do Código de Processo Penal, que se chama inquérito policial. As normas do inquérito policial elas vão ser efetivadas a partir de uma dimensão fática que ocorre dentro do âmbito social. Então, aqui eu falo de uma dimensão objetiva, vamos dizer assim. E aqui eu falo de uma dimensão do direito subjetiva. Ou seja, eu lembro de, isto é, eu lembro de sujeito. Aqui em cima, objetiva, o que é objetivo? A norma. A norma é objetiva, então aqui eu lembro de ordenamento jurídico. E a fase processual vai se servir de uma dimensão axiológica, onde o direito ele passa a ser previsto no âmbito valorativo de justiça? Sim. O inquérito policial, ele pode ser feito com abuso de autoridade? Não, ele tem que ser feito dentro dos princípios da moralidade da administração. Na fase processual, essa fase ela vai ser ordenada, sim. A própria forma de falar fase processual, a gente já inclui o quê? Já está incluído ali um valor que é o contraditório, a ampla defesa e a isonomia. Então, todos eles têm um aspecto, uma dimensão valorativa. Valorativa, eu vou escrever aqui na frente de justiça. Agora a gente vai falar o quê? A gente vai falar de garantismo penal. O garantismo, garantir o quê? E quem fala sobre isso? Quem vai falar sobre isso é Luigi Ferraioli, que é um italiano. Por quê? Porque quando eu falo em dimensão axiológica, que eu não mais olho para a norma como uma norma fria, mas sim no seu valor justiça, eu estou garantindo para quem esse valor justiça? Eu estou garantindo para o indivíduo. Por quê? Porque quando eu olho essa valoração que é feita através dos princípios, eu limito a atuação de quem? De um Estado arbitrário. E aí entra a teoria do garantismo penal. Vamos escrever isso?
Agora vamos perceber o quê? Que isso também que tem em comum com a fase processual e a fase pré-processual, porque na fase pré-processual há um garantismo penal, há uma forma legítima de caminhar aquele procedimento, há uma forma legítima. Então, há garantia de direitos para o cidadão, para o indivíduo. Mas se essa forma não for legítima, aí eu tenho um estado arbitrário. E aí eu não falo de um garantismo, não no âmbito penal. Por quê? Porque o inquérito ele não está previsto no âmbito penal, e sim administrativo. Mas, de qualquer forma, eu falo de garantismo. Vamos colocar, então, a questão aqui por meio dessa palavra, garantismo. Vamos falar assim, por meio de um gênero. Garantismo. Podia ser um garantismo na área administrativa, um garantismo na área civil, por meio da função social da propriedade. Quando eu estou falando ali de função social, eu estou colocando o quê? Uma limitação a alguma coisa que é arbitrária, ou seja, o Estado, ele pode desapropriar? Ele pode sim desapropriar, mas de qualquer jeito? Não. Ele pode desapropriar desde que ele esteja falando em função social da propriedade, um interesse amplo, um interesse público. Então, aqui eu também falo de garantias, de garantismo. Mas quando eu falo na área penal, eu vou lembrar de quem? De Luigi Ferraioli. Então, vamos tentar fazer eu estou escrevendo federalismo, mas ele se chama o quê? Luigi Ferraioli. Vamos então pensar o quê? Que estamos lá na prova e temos que pensar alguma coisa. Não sabemos nada e estamos construindo um raciocínio. Então, quando a gente constrói esse raciocínio, a gente pode começar falando de aspectos comuns, tanto da fase pré-processual quanto da fase processual. E ao final chegar ali na conclusão, falando tanto de coisas comuns, tanto de coisas incomuns, e concluir o raciocínio respondendo a própria questão, que fala, olha, há necessidade de garantia processual penal, do direito processual penal na fase pré-processual. Aí a gente vai olhar isso aqui. E o que o Luigi Ferraioli vai falar? Ele vai falar que isso faz parte do quê? De uma reserva ética. E o que defende essa reserva ética? Ela defende que deve haver uma legitimidade na atuação do Estado. E essa legitimidade se dá sob o âmbito do indivíduo. Pensando no indivíduo, quer dizer, o Estado pode atuar desde que ele pense no indivíduo e, portanto, não seja arbitrário. E esse garantismo ele pode ser tanto na elaboração das leis, no próprio poder legislativo, tanto na escolha de bens jurídicos, quanto nos respeito pelas normas. Então, em todos esses aspectos, eu estou exercendo o quê? Um garantismo. O que vai dar, assim, no âmbito maior, legitimidade, tanto ao processo quanto ao procedimento. No procedimento não há o valor ampla defesa contraditória e isonomia, mas há outros valores. Por isso,
eu aqui também falo em legitimidade da atuação do Estado. E só para a gente fazer aqui uma ligação entre garantismo e o que é contrário ao garantismo penal, agora eu estou falando de garantismo penal, vai ser o abolicionismo. Então, o abolicionismo vai falar assim, olha, essa legitimidade que vocês estão falando aí, isso é um mero verniz, mas isso na ordem das coisas do mundo, isso não aconteceria no plano do direito penal. Então, assim, se acontecer uma questão que aborda a diferença entre o garantismo e o abolicionismo, eu tenho que lembrar dessa diferença, que o garantismo, ele acredita que essa atuação estatal ela pode ocorrer de forma legítima, e o abolicionismo, no âmbito do sistema penal, ele acredita que isso é uma mera falácia, porque quando o juiz assume um duplo papel, preservar a ordem ou também garantias para o cidadão, no final de tudo isso, nós percebemos, os abolicionistas, percebem que no plano concreto isso não acontece, por essa dificuldade de dupla função. A função de defesa de uma ordem e a função de um plano concreto de defesa de direitos e garantias fundamentais para o indivíduo. Então, ou pesa o lado arbitrário, ou pesa o lado arbitrário para o abolicionismo. Ele não tem essa questão de efetividade dessas garantias. Então, esse foi só um aspecto que eu abri aqui um parêntese, mas voltando aqui, vamos então entrar no próprio processo penal. Por quê? Porque a questão está perguntando o quê? Olha, eu posso aplicar a necessidade de um processo. Quando eu falo necessidade de um processo, eu lembro de procedimento em contraditório, incluído também ampla defesa e isonomia. E a questão pergunta, a necessidade do processo penal no âmbito pré-processual? E antes de responder isso, eu acho que vale muito a pena o estudo dos princípios do processo penal. Então, aqui um procedimento. Em contraditório e ampla defesa e isonomia, eu gero um processo penal, mais outros princípios próprios do processo penal, e aqui também há outros princípios na Constituição que não são próprios do processo penal, como publicidade, mas que também vai servir ao processo penal. Então, aqui vai haver o quê? Uma doação desses princípios. E de onde eu vou tirar? Da ordem constitucional. Vou colocar Constituição. Então, aqui nós vamos estudar. Vou colocar essa cor. Essa parte aqui. Mas só do âmbito que esses princípios são cedidos na ordem
constitucional ao processo penal. E aqui dentro, nesse primeiro momento, a gente vai estudar, se a gente não estudar tudo, a gente vai estudar quase tudo. O primeiro princípio que a gente pensa aqui é o princípio da imparcialidade. E, em linhas gerais, isso significa que o juiz deve ser imparcial por não favorecer nenhuma das partes no âmbito No âmbito político. Então, assim, para ele não favorecer, ele deve adotar algumas atitudes. Ele não pode se candidatar a político, ele não pode ser comerciante, ele não pode ser empreendedor, para que garanta, assim, uma certa imparcialidade. O ideal da Constituição é o princípio da imparcialidade do juiz, não uma certa imparcialidade. Vai falar em princípio da imparcialidade do juiz. Agora, o próximo princípio é o princípio da indisponibilidade do processo. O princípio da indisponibilidade do processo, ele está muito ligado também ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Aqui, o promotor de justiça, ele não deve agir sem um conhecimento na fase processual. O juiz, ele quando provocado, ele não poderá dispor de nenhum componente do processo. Portanto, o processo ele deve sempre seguir. E isso quer dizer o quê? Que o processo é indisponível. O juiz ele não pode abrir mão desse processo. Assim como a gente pode lembrar que lá no âmbito pré-processual há indisponibilidade também. Quando o delegado de polícia inicia uma investigação, ele tem que ir até a sua conclusão e, havendo ou não crime, que ele não vai analisar crime no âmbito do administrativo, né, no âmbito da autoridade de polícia ali, que é exercida pelo delegado de polícia, ele vai analisar apenas a materialidade e a autoria. E isso a gente vai desenvolver um pouco melhor, um pouco para frente. Mas lá, eu falo que aquilo é um princípio da indisponibilidade do processo? Não, porque aqui é indisponibilidade do processo, porque há no processo o contraditório e ampla defesa. Então, aqui, eu não posso dispor desse valor jurídico. Eu não posso ter conhecimento, no caso do juiz, que ele deve estar ali numa posição inerte inicialmente, mas assim que ele for atingido, vamos falar assim, por uma ação, ele deve o quê? Ele deve colocar o princípio da indisponibilidade do processo como um princípio fundamental para que o processo ele não disponha, ele não seja ali, ele não seja, como que eu posso dizer assim,
ele tenha esses componentes do processo, que é contraditório, ampla defesa e outros componentes, que ele não seja disponibilizado, que eles não sejam, vamos dizer assim, jogados fora dessa questão. Então, há necessidade do princípio também da inafastabilidade da jurisdição, porque o juiz ele não pode escolher qual será o processo que ele vai ter autoridade para agir. Ele deve agir até o final desse processo. Portanto, o processo ele não está disponível, ele é indisponível. Nós temos que usar dessa ferramenta e de todos os componentes que constituem o processo. Princípio da igualdade das partes. Lembrando que na área pré-processual não é o processo que está indisponível. O que está indisponível na área pré-processual é o que? É o inquérito. O inquérito é um procedimento administrativo. Aqui eu estou falando de processo penal. Então, entendem a diferença? Aqui eu estou falando de uma indisponibilidade de um procedimento em contraditório chamado processo. E que a jurisdição é o que? É inafastável. É necessário resolver aquele litígio até o final. Agora, no âmbito pré-processual, vai ser necessário que as investigações continuem até o final. Por quê? Porque o delegado de polícia não pode arquivá-la. Então, aqui o princípio da indisponibilidade do processo é utilizado no âmbito do processo penal. No âmbito pré-processual, eu não utilizo esse princípio que está no âmbito do processo penal. Porque no âmbito do inquérito policial, o inquérito policial é quem é disponível e não o processo. Mas vamos para frente e depois eu vou colocar para vocês todo o passo a passo para que possamos entender melhor. Então, aqui eu já fiz uma pequena diferenciação entre o processo penal e a fase pré-processual. E é exatamente isso que a gente vai responder ao final, no que tange as questões da questão. Princípio da igualdade das partes. Eu posso tratar com diferença o Ministério Público e a defesa do réu? Não. O processo ele deve seguir através de um mesmo tratamento, então, tanto do munus da defesa quanto o da acusação. Então, ambos devem exercer as suas funções sendo tratados com igualdade. Então, igualdade das partes. Eu lembro aqui também de isonomia. Eu só vou lembrar de isonomia se tiver partes. E aqui, lá na fase pré-processual do inquérito policial, a gente fala em partes? Não, porque a gente não fala nem em crime. E depois eu vou explicar por que a gente não fala em crime. E aqui sim, aqui já há o quê? Defesa e acusação. Aqui eu já discuto no âmbito do crime. Lá, na fase pré-processual do inquérito, eu discuto no âmbito da autoria e materialidade. É a mesma coisa, eu vou mostrar que não é. Então, vamos para o próximo princípio, o princípio da paridade de armas.
aqui nada mais é do que todas as armas que são permitidas para defesa também serão permitidas para acusação e vice-versa. Então, todos os direitos da defesa, esses direitos eles devem ser estendidos à acusação. E todos os direitos que a acusação tiver, também a defesa terá. Estamos num júri. É permitido ao Ministério Público que está ali no âmbito da acusação utilizar uma faca? Sim. Então, também é permitido à defesa, à Defensoria Pública, se for o caso, utilizar o quê? De uma faca para mostrar aos jurados. Então, tudo que é dado a uma parte da acusação, no caso, também será dada a oportunidade para ser exercida pela defesa. Então, por isso que é princípio da paridade de armas. Princípio da presunção racional ou do livre convencimento. Vamos para esse, então. Não, esse aqui eu já falei. Princípio da persuasão racional ou do livre convencimento. Motivado, né? Convencimento, livre convencimento, motivado. Livre convencimento motivado. Então, o juiz tem o seu livre-arbítrio, mas está adstrito a quê? Está adstrito à motivação. O juiz tem seu livre-arbítrio, mas suas decisões devem ser motivadas. Esse é o princípio do livre convencimento motivado. No âmbito pré-processual, tem livre convencimento motivado? O delegado de polícia precisa motivar seus atos ou ele precisa fazer uma investigação? Ele precisa fazer uma investigação. E ele tem um livre convencimento? Não. Ele tem uma investigação que estará ali dentro de... estará num âmbito maior de discricionariedade, mas a discricionariedade é fazer o que quer? Não, a discricionariedade é optar pela melhor solução quando diante de um caso que traz mais de uma solução. Então, devo optar pela melhor solução. O princípio do livre convencimento, ele já vai para um outro âmbito, que ele deve optar pela melhor motivação também, mas o juiz, ele tem uma liberdade, vamos dizer assim, de convencimento. E essa liberdade de convencimento, ela deve ser motivada. Então, aqui a gente percebe assim que há realmente um âmbito de aproximação, né? Por quê? Porque aqui eu tenho uma certa, não falo discricionariedade, mas eu tenho um certo âmbito ali de liberdade, mas desde que seja motivado. Mas essa motivação que eu estou falando é no âmbito processual. Mas quando eu falo em fase pré-processual, eu falo em processo? Não, porque eu não estou falando em contraditório, ampla defesa e isonomia. Aqui, o juiz precisa considerar o processo. Na fase pré-processual, o delegado precisa considerar um procedimento. Então, as diferenças básicas são essas. Princípio do livre convencimento motivado, já foi falado. Agora, vamos para o princípio da legalidade ou obrigatoriedade.
obrigatoriedade do processo penal. Então, aqui a atuação do Estado é obrigatória em todas as fases do processo. Eu não posso pular fases, eu preciso atuar de acordo com o que a lei manda e em todas as fases processuais. Então, a atuação do Estado, ela é o quê? Obrigatória. Por isso eu falo também, em princípio, da obrigatoriedade. O mesmo acontece no âmbito pré-processual, ele se serve desse princípio também. Mas lá eu estou falando em procedimento administrativo, aqui eu estou falando em processo penal. Vamos para o próximo, princípio da oficialidade. A justiça penal, ela pode ser exercida pelo âmbito privado? Não, ela deve ser exercida pelo Estado. Então, aqui, princípio da oficialidade. Porque a atuação é estatal, a justiça penal é estatal. Já o princípio do contraditório, ele veda decisões o quê? Surpresas, pois o princípio ele vai ser construído com as partes, por isso contraditório. Por exemplo, o Ministério Público fala A e a defesa fala B. Então, se há essa participação, o que a gente está falando? De uma vedação, de uma decisão surpresa, porque o que vai ser discutido ali é o que A e o que B estão falando. Mas esse princípio, ele não vai estender a todas as decisões, mas nem por isso ele vai ser esquecido, que é o chamado contraditório postergado. O contraditório postergado envolve o quê? Envolve tutela de urgência. Então, vamos aqui para o princípio da publicidade. O princípio da publicidade envolve a publicação dos atos processuais. Por quê? Porque os atos processuais são públicos. Agora, o princípio da iniciativa das partes. Princípio da iniciativa das partes. Primeira coisa aqui que a gente tem que entender é que, inicialmente, há a inércia do Poder Judiciário, mas, com a ação, há essa quebra de inércia, estabelecendo, assim, a obrigatoriedade de prestação jurisdicional. E essa quebra da inércia, nessa quebra de inércia reside o princípio da iniciativa das partes. Vamos para o próximo princípio? Princípio da identidade física do juiz. Princípio da identidade física do juiz. O juiz, ele deve presidir a investigação e ele deverá proferir a sentença. E por isso, identidade física do juiz, que é tanto atuar ali na fase de instrução, quanto manter essa atuação até o proferimento da sentença. E o princípio do devido processo legal? A gente vai dividir em dois aqui. Princípio do devido processo legal formal ou adjetivo.
Aqui, esse princípio, ele visa o respeito ao procedimento legal. Então, aqui eu falo em procedimento legal, que é o olhar que está no ordenamento jurídico. E o princípio do devido processo legal, princípio do devido processo legal, material ou substancial. Procedimento legal. Procedimento legal não é aquela estrutura. O procedimento legal é aquela estrutura que contém aqueles atos sequenciais? Sim. Então, quando eu falo, e é aquele seguir aquela estrutura legal? Sim. Então, eu estou falando em devido processo legal formal ou adjetivo. Quando eu incluo contraditório e a ampla defesa e outros princípios, como o princípio da isonomia, eu estou falando em devido processo legal, o que? Material ou substancial. Então, se aqui eu falei em procedimento legal, aqui eu falo em processo. Processo legal. Ou só processo também, ou só procedimento. Então, aqui eu viso o procedimento e aqui, materialmente, eu viso o processo. Princípio do favor rei ou favor libertatis. O que é isso? Princípio do favor rei ou favor libertatis. Se a lei é dúbia, a interpretação ela deve ser favorável a quem? Ao autor? Não, ao réu. Então, aqui, acho que vale a pena escrever, né? Se a lei é dúbia, interpretação favorável ao réu. E esse é o princípio favor rei ou favor libertatis. Princípio do duplo grau de jurisdição. Como é dividido o judiciário? O judiciário é dividido em instâncias e entrância para promoção. Mas, assim, o que o princípio do duplo grau de jurisdição quer dizer é que o judiciário ele vai ser subdividido em instância, que pode ser tanto uma instância em que a gente vai falar dos juízes, tanto uma instância que nós vamos falar em âmbito de tribunais. Por isso nós falamos em duplo grau de jurisdição. Então, vamos princípio do duplo grau de jurisdição. E aqui eu lembro da palavrinha instância. Instância. Por isso, duplo grau. Porque eu vou falar de instâncias em âmbito de juízes e instância no âmbito de tribunais. E o princípio da presunção de inocência? Princípio
de presunção de inocência. Essa é uma exigência constitucional de que a pena ela não deve ser imposta ao acusado enquanto não transitar a sentença em julgado, mas tem que ser o trânsito em julgado de uma sentença penal, no caso aqui, uma sentença penal condenatória. E aqui eu acho importante a gente colocar aqui a súmula vinculante 9 do STJ. Aqui vamos para o próximo princípio. Princípio da territorialidade. Princípio da territorialidade. Esse princípio, ele vai delimitar a atuação do Estado brasileiro. Por quê? Porque essa atuação ela é delimitada. A soberania do país, do Estado brasileiro, ela é delimitada dentro do seu território. E quando a gente fala de um crime investigado, também há uma limitação territorial. Por exemplo, um acidente ocorre em Araguari e essas pessoas vítimas chegam onde? Em Uberlândia, mas o acidente ocorreu onde? Em Araguari. Então, onde deve ser a investigação? O inquérito ele deve ser aberto e investigado por meio do território Araguari. Então, há uma limitação territorial também no âmbito das investigações. Então, eu acho que a gente já entendeu essa questão da diferença do processo penal com o procedimento e o processo penal no âmbito da legitimidade, do contraditório, e o procedimento no âmbito mais burocrático, que visa uma maior segurança jurídica também, que é essa estrutura técnica de atos sequenciais. Assim, quando o Estado está diante de uma infração penal, para evitar a vingança privada, o Estado exerce o quê? O monopólio da justiça, sob o âmbito, o manto do garantismo, porque ele, como a gente viu, o Estado ele não pode exercer o seu monopólio de qualquer forma, ou seja, ele não pode ser arbitrário, por isso nós temos que lembrar do garantismo, que legitima o que? O sistema penal. Eu legitimo a atuação do Estado a partir do pensamento garantista, para que esse Estado ele possa exercer o seu jus puniendi, o seu direito de punir, a partir de um momento que aconteceu um litígio, quer dizer, eu tirei desse âmbito do direito objetivo e passei para o âmbito do direito subjetivo. A partir desse momento, nós já começamos a falar não na fase pré-processual, mas sim na fase processual, onde eu vou falar de quê? De ius puniendi. Então, vamos falar aqui, ó, ius puniendi. É exercido na fase pré-processual? Não, até mesmo porque não há contraditório e ampla defesa. Portanto, estamos tratando ali de uma fase pré-processual, porque a processual ainda virá. E na fase processual? Na fase processual, aí sim, nós já começamos a falar em ius puniendi, porque aqui na fase processual será exercido esse conjunto de atos, mas sob o âmbito do
contraditório, ampla defesa e isonomia. Então, eu ligo o ius puniendi à fase pré-processual? Não. O jus puniendi está ligado à fase processual. Então, portanto, a incidência do princípio da necessidade do processo penal é condição de legitimidade do direito de punir do Estado? A incidência desse princípio da necessidade do processo penal é, sim, condição de legitimidade do direito de punir, porque para eu exercer esse direito de punir, não necessariamente eu preciso estar vinculada à fase pré-processual. Pode ocorrer, então, a fase processual sem esse procedimento administrativo. Assim, a atuação do Estado é obrigatória em todas as fases do processo, em todas as fases do processo, porque o Estado está aqui, ó. Ele atua em todas as fases do processo e ele também atua na fase pré-processual. Então, o Estado, ele atua tanto na fase que a gente vai ver uma atuação judicial, quanto na fase em que vai estabelecer os princípios que regem a administração pública para o próprio inquérito, porque o inquérito tem natureza jurídica de procedimento administrativo. E esse Estado, ele deve ser limitado por seus princípios. Então, aqui, onde estão os princípios? Os princípios eu vou colocar aqui, ó. Se os princípios, eles vão limitar o Estado, os princípios também vão limitar quem vai atuar na fase pré-processual? Sim, mas não necessariamente são os mesmos princípios da fase processual, porque o processo é diferente do procedimento administrativo. O processo que é o processo penal. E aqui também eu vou falar em princípios. Então, há uma atuação estatal, tanto na fase pré-processual quanto na fase processual. E os princípios são limitadores do poder do Estado para evitar, assim, um Estado arbitrário. E quando eu falo de procedimento pré-processual, ou seja, na fase pré-processual, eu estou falando em processo? Não, eu estou falando em procedimento. Por que eu aplico aqui ampla defesa e contraditório? Não. Então, eu posso falar em processo? Não, eu posso falar em procedimento, que é uma estrutura técnica e que são os atos sequenciais. Mas que tipo de estrutura técnica é essa? Aí a gente percebe que esse procedimento tem que seguir um tipo de forma, um tipo de ato. E esse ato, ele vai exigir o quê? Ele vai ter o quê? Características. Então, quando eu falo aqui em pré-processual, eu lembro de quê? Eu lembro de inquérito
inquérito policial, que é um procedimento judicial? Não, é um procedimento administrativo. Inquérito policial, quais são essas características que vão reger esse inquérito, que vai estabelecer o procedimento? Aí a gente vai colocar assim, ó. Ele é escrito, inquisitivo, dispensável, oficial, sigiloso, e oficioso. Então, no âmbito do inquérito, ele deve observar princípios que vêm da administração pública, por ser um procedimento administrativo. Eu posso observar lá os os princípios do processo penal? Não, porque os princípios são pertinentes a um processo. Aqui deve ser princípios pertinentes a um procedimento que está no âmbito da administração. Então, são todos os princípios que estão no âmbito da administração que vão reger o procedimento administrativo? Não. O procedimento administrativo, vou colocar procedimento PA. Vamos colocar direitinho, procedimento administrativo. Senão a gente não vai entender. Procedimento administrativo. E aqui dentro está o inquérito policial. E aqui estão os princípios da administração pública. Princípios da administração pública. São vários os princípios. Vou colocar assim, vários princípios. Aqui, no âmbito do inquérito policial, no âmbito desse procedimento administrativo, o inquérito policial vai herdar alguns desses princípios que provêm da administração pública. E temos que lembrar que faz parte também de um serviço público. O procedimento administrativo ele deve ter princípios para concretizar qual tipo de configuração estatal? O que a gente quer aqui? Quais valores devem reger para concretizar o quê? Os valores que estão dentro desses princípios precisam concretizar um Estado autoritário de direito? Não. É um Estado de direito democrático Estado de direito democrático.
Então, aqui, o processo, ele não vai ser coordenador do procedimento. Quando eu falo processo, um procedimento em contraditório, porque ele é um processo, porque ele coordena esses atos dessa estrutura processual. Mas não vai ser o processo que vai coordenar, mas sim outros princípios que provêm da administração pública. Então, vão ser outros princípios da administração pública que vai coordenar o quê? Vai coordenar o inquérito policial para satisfazer o quê? Um Estado de direito democrático. Então, eu não posso falar aqui, como eu já falei, que seria um processo penal, porque a natureza jurídica do inquérito policial é de procedimento, mas não só de procedimento. Procedimento em qual âmbito? Procedimento judicial? Não, procedimento no âmbito administrativo. Pois aqui ainda não há o efetivo exercício de quê? Do ius poniendi do Estado. E o ius poniendi do Estado, ele, dentro do processo penal, é um processo penal que vai ocorrer ali, regido pelo princípio da obrigatoriedade. E o procedimento administrativo do inquérito policial, ele pode ser dispensado em alguns momentos. Alguns momentos, simplesmente, ele pode não precisar para que se inicie, então, uma ação, para que se inicie, então, a fase processual. Então, uma das características é que ele é dispensável. A sua coordenação, então, ele não vai se dar pelo âmbito do contraditório e ampla defesa. Portanto, ele é inquisitivo. Mas, por ser inquisitivo, significa que não há nenhum princípio, nenhum valor a ser obedecido? Não. Há valores, mas que não são os pertencentes aos valores do contraditório e da ampla defesa. São valores que vão concretizar o Estado de direito democrático, mas no âmbito de quê? De valores que pertencem à administração pública e que vão ser herdados para o inquérito policial. Além disso, esses valores herdados, eu posso falar alguns? Sim, eu posso falar sobre o princípio da legalidade. E eu posso falar sobre o princípio da moralidade? Posso. Moralidade. Da eficiência. Então, aqui eu escrevi contraditório e ampla defesa? Não. Eu escrevi legalidade, moralidade, eficiência, que são alguns valores que regem o inquérito policial. E assim, a gente pode iniciar aqui o princípio da indisponibilidade do interesse público. Por quê? Porque a gente vai encontrar isso também aqui dentro do inquérito policial. Qual outro princípio que deve ser herdado da administração pública? Da indisponibilidade do inquérito policial? Não, porque o inquérito policial, ele é disponível. Em disponibilidade do interesse público. Interesse público. Então, aqui eu vou mostrar para vocês o artigo de lei que vai falar sobre esse princípio e que estará dentro do inquérito policial.
Só encontrar o artigo. Vamos lá. E voltar aqui também a imagem. Qual lei que eu vou procurar? Essa lei aqui, ó, Lei 12.830 de 2013. No site do canal. Qual que vai ser o artigo? O artigo 2º. Então, vou projetar a imagem. O que essa lei vai dispor? Dispõe sobre a investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia. Olha só, artigo 2º. As funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica, essenciais e exclusiva de Estado. Então, a natureza jurídica pertence a quem? Ela está dentro do quê? Do Estado. Por quê? Porque dentro do Estado há qual princípio? O princípio da indisponibilidade do interesse público. E onde eu acho o princípio aqui da legalidade, que eu falei, que é herdado também desse âmbito da administração pública? Para a fase pré-processual. Então, aqui na fase pré-processual, eu vou ler de novo o artigo 2º. As funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de Estado. Natureza jurídica de procedimento administrativo, portanto, essencial e exclusiva de Estado. Eu posso delegar para uma instituição privada? Não. Essenciais e exclusivas do Estado. Princípio da indisponibilidade do interesse público e princípio do interesse público, né? Parágrafo 1º. Ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação criminal por meio de inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei. Quer dizer, é só inquérito policial? Não. É só esse o procedimento que vai ser utilizado pelo delegado de polícia, que é a autoridade da polícia? Não. Ele vai utilizar de outros procedimentos previstos em lei. Outros procedimentos, talvez procedimentos um pouco menos sofisticados, um procedimento mais singelo, para tratar de questões que versam sobre alguma coisa que também é mais singela. Então, assim, alguma investigação, porque não é crime, é uma investigação, cabe a condução da investigação criminal. Essa investigação, ela será o quê? Procedimentalizada pelo inquérito policial ou outro tipo de procedimento, que não é inquérito, que esteja previsto na lei. Então, quando está previsto na lei, eu lembro do princípio da legalidade, que tem como objetivo a apuração das circunstâncias, da materialidade e da autoria das infrações penais. Então, esse é o objetivo desse procedimento administrativo, que pode ser pelo inquérito policial. Os princípios eles devem acompanhar as peculiaridades do inquérito policial, por inexistir partes e acusação formal em desfavor de determinado agente. Então, nesse caso, o inquérito policial é regido por princípios, mas não é um processo. Portanto, não há aqui, em desfavor de um agente, uma acusação formal. Então, não estamos falando de acusação formal. Por isso, estamos ainda falando de procedimento e não falando de processo. Por quê? Porque não vai incidir
contraditório e ampla defesa, e sim outros processos que provêm da administração pública. Mas como é uma atividade exclusiva e essencial de Estado, que aqui em cima fala, atividade exclusiva, essencial de Estado, deve seguir os princípios limitadores de qualquer atuação arbitrária do Estado. Portanto, aqui deve haver como pano de fundo aqui os fundamentos que regem as garantias também do cidadão. Garantias penais, no caso, não. Garantias, nesse caso, da própria administração pública. Então, garantias da administração para os administrados. E não garantias que versam e que vão versar sobre o réu. Não estamos falando ainda em réu, estamos falando em administrado no momento. Então, apesar do contraditório ele ser um contraditório aqui postergado, ele não existir nas fases de procedimento, o advogado ele poderá assistir o cliente investigado. Por quê? Porque apesar de não incidir o contraditório, vai incidir o princípio da moralidade. Então, o advogado pode acompanhar? Pode, e é desejável que ele acompanhe o seu cliente. Aqui não cabe exatamente uma defesa, mas cabe o que ao cliente? Um auxílio ao cliente. Na fase pré-processual, nós não estamos falando em defesa, porque não podemos exercer contraditório e ampla defesa, mas podemos exercer o auxílio ao cliente, evitando assim qualquer tipo de arbitrariedade e imoralidade no âmbito da administração pública, pois queremos encontrar um Estado de direito e um Estado democrático de direito. Então, vamos aqui para ver onde tem na lei essa questão de auxílio do advogado ao seu cliente. É a Lei 13.245 de 2016. Então, Lei 13.245 de 2016. Estamos falando do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, artigo 7º, inciso 21. Aqui altera, uma alteração só. Artigo 7º, inciso 21. Então, cabe ao advogado assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório. Isso aqui já foi bem, assim, relativizado pelo STF, né? Depois a gente vai ver essa questão. Mas o Estatuto é claro que deve assistir a seus clientes investigados, é permitido, né? A respectivo interrogatório ou depoimento e subsequentemente de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, direto ou indiretamente, podendo inclusive no curso da respectiva apuração. Então, esses são os direitos do advogado, por serem uma atividade essencial do Estado, para servir na defesa. E isso, para servir no caso na defesa, aqui não bem propriamente na defesa, porque não há contraditório e ampla defesa, mas posteriormente, no âmbito processual, nós poderemos exercer o quê? A defesa. Aqui cabe o auxílio ao cliente. Cabe o auxílio ao cliente. Isso não perde o caráter do inquérito ser inquisitório, porque não há aqui defesa. O que é possível fazer é um auxílio
auxílio ao cliente. Então, aqui não cabe defesa, é um auxílio. Então, o STF vai falar, olha, esse auxílio não tira o caráter de inquérito policial com a característica de inquisitivo. Então, esse auxílio, ele vem garantir o quê? Que ele vem garantir que assegurar que essas relações, elas sejam o quê? Multilaterais e não unilaterais. Que ela envolva também uma participação, mas não é para garantir um processo penal, que nós vimos que aqui não combina um processo penal, é para garantir valores da administração pública, como eficiência e transparência, que vai reger o quê? A administração pública. Então, esse auxílio vai visar o quê? Eficiência, transparência, moralidade. Entendem? E esse entendimento aqui, que essa questão do auxílio não tira o caráter inquisitório do procedimento, que estamos falando que ele é pré-processual, do inquérito policial, a gente vai encontrar através da petição do STF, a petição é número 7612 do Distrito Federal. Então, se eu falo do processo, ou melhor, não é processo, é o quê? É um procedimento. Se eu falo que o procedimento ele deve ser sigiloso, ele deve servir a algum fim. Um fim ilícito? Não, não pode ser um fim ilícito, porque ele deve estar acompanhado de uma questão de legitimidade. Então, aqui, o procedimento é sigiloso. O procedimento, por exemplo, do inquérito policial, ele é sigiloso. Mas esse sigilo, ele deve estar acompanhado de um âmbito que vai dar o quê? Legitimidade ao ato do delegado de polícia. Legitimidade. E como a gente exerce essa legitimidade, se não pode haver contraditório nem ampla defesa, por isso não se trata de processo e sim de procedimento, e não estamos tratando de um processo penal, e sim de um procedimento administrativo. Como que os atos administrativos da autoridade, ele vai ser legítimo pelo princípio, ele deve ser analisado pelo princípio do interesse público. Pelo princípio do interesse público. E eu vou encontrar essa questão, essa característica do procedimento administrativo inquérito policial ser sigiloso no artigo 20 do CPP. Vamos lá. Então, artigo 20, a autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Então, é para elucidação do fato e exigido pelo interesse da sociedade. E qual é outra característica do